A palavra do Senhor, preciosa, sublime, suficiente, eficaz, nos diz assim. 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar um pouco mais, irmãos, em nome de Jesus. Meu Deus, nesse momento, ó Pai, nós rogamos o Teu favor para que o Senhor possa nos iluminar. Nós precisamos da Tua luz, ó Deus, para compreender a Tua preciosa palavra. É a Tua palavra que é o árbitro inalienável do nosso coração. É a Tua palavra, meu Deus, que é regra de fé e prática para nós. A Tua palavra é a água que mata a nossa sede, o alimento que cura a nossa fome, é o norte que direciona os nossos passos, é o caminho que nos mostra, ó Deus, o lugar seguro, a cidade santa, na qual um dia todos nós estaremos. A Tua palavra, ó Deus, é luz para os nossos pés, é lâmpada para o nosso caminho, é por meio dela que nós podemos guardar puro o nosso coração perante o Senhor. Tem misericórdia de nós e permita que nós possamos valorizá-la, que nós possamos, meu Deus, tê-la em grande estima e fazer com que os sacrifícios dos Teus servos que colocaram esse texto sagrado em nossa língua, em nossas mãos, tenha valido a pena. Então ajuda-nos a sermos de fato e em verdade o povo do livro, o povo que Te conhece por meio da Tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Ajuda-nos quanto a isso, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, muito bem, eu gosto muito de uma expressão da Confissão de Fé de Westminster, seu capítulo 1, acerca da Sagrada Escritura. Os delegados de Westminster, lá na segunda metade do século 17, escreveram assim: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Em outras palavras, tudo o que nós precisamos para nutrir a nossa alma eterna e para prevalecermos graciosamente em nosso relacionamento com Deus, nós podemos extrair da sua gloriosa palavra. É por causa disso, irmãos, que nós, enquanto reformados, precisamos privilegiar a palavra de Deus. Em um culto como esse, em que nós separamos um tempo de qualidade para pensarmos um grande pilar da graça, nós precisamos parar um pouco em nossa atividade diária, no que diz respeito aos cultos que nós organizamos semanalmente, para pensarmos a nossa igreja. Antes de nós pensarmos o princípio somente a Escritura, este fabuloso pilar da graça, a pergunta que nós precisamos nos fazer é: como a nossa comunidade lida com a palavra de Deus? Meus irmãos, o que semanalmente vocês encontram aqui? Será que nós, a igreja, o Brasil para Cristo, do presidente Médici, pode estender esse estandarte, pode levantar essa bandeira? Será que nós podemos, a plenos pulmões, sem qualquer temor, dizermos onde quer que nós chegarmos, que a nossa igreja vive com base neste pilar da graça? Será que nós só privilegiamos aqui a Escritura? Não sou eu que tenho que responder isso, eu sou suspeito, eu ocupo esse púlpito. Quem precisa responder são vocês. Vocês ouvem a palavra de Deus aqui? É a voz de Deus que vocês ouvem aqui? Vocês são desafiados intelectualmente? Vocês são encorajados a pesquisar, a buscar mais conhecimento, a se aproximar mais do Senhor? O que é que vocês encontram aqui?
Porque se vocês encontrarem somente a Escritura a partir desse púlpito, então eu vou ter muita liberdade para tratar sobre esse assunto aqui. Mas se não, irmãos, eu vou estar em maus lençóis, porque eu vou ser, na verdade, um ator. E vou encenar um papel. Vou gastar cerca de 40 minutos falando a respeito de grandes homens que desbravaram o mundo ao custo do seu próprio sangue, para colocar a Bíblia na língua portuguesa, que é a língua que nós falamos, é o nosso vernáculo, à disposição da nossa comunidade, aberta em nossas mãos para nós lermos. Mas se nós não lermos, então não há somente a Escritura. Se não é a palavra de Deus, regra de fé e prática que nós ouvimos às terças e aos domingos nesse lugar, então não é somente a Escritura, irmãos, são as nossas invenções. Não é o princípio regulador do culto, é aquilo que nós queremos, é o que nos causa prazer. Se efetivamente a Bíblia é regra de fé e prática para todos nós, é a Bíblia que vocês escutam aqui, todos os cultos. Se realmente a Bíblia é o árbitro inalienável do nosso coração, o maior tempo da nossa liturgia deve ser tributado à palavra. Se não for dessa maneira, irmãos, então tudo precisa ser transformado e o novo Lutero precisa nos visitar. Mas se a palavra tem sido pregada, e se nós temos contribuído com a expansão do reino de Deus, porque nós intentamos não saber de quaisquer outras coisas, senão a Cristo e esse crucificado, então de fato a reforma protestante é verdade para nós. E nós podemos nos orgulhar de tratar de um assunto como esse, sem qualquer temor, porque pregamos a palavra. Não era assim nos séculos que antecederam o Lutero. Por volta do princípio do século XIV, após a morte do Papa Bonifácio VIII, um novo período teve início em nossa igreja, a Igreja Católica, um período que ficou conhecido como o cativeiro babilônico da igreja. Ele começou em 1309, com o Papa Clemente V, e terminou em 1377 com Gregório XI. Foram 70 anos em que o Papa da Santa Sé Romana esteve exilado na cidade francesa de Avignon. Pelo fato de ter ficado 70 anos ali, associaram aos 70 anos que o povo permaneceu na Babilônia, por ocasião da idolatria do povo, e esse período ficou conhecido como o grande período babilônico da igreja. Nesse período a igreja não tinha um, mas dois, e no final até 3 papas, até que finalmente, por ocasião do concílio de Constança, em 1417, um 4º papa foi eleito, Martinho V. Ele retornou para a Santa Sé, a igreja de Roma, e a paz foi instaurada. Mas isso contribuiu para o enfraquecimento do púlpito, porque ao longo dos 70 anos os papas ficaram lançando palavras difíceis e duras contra outros, um excomungava o outro, e o púlpito da igreja era profundamente enfraquecido. Vem Leão X, o desejo dele é reestruturar a igreja, é devolver-lhe o prestígio, é devolver-lhe o poder, é devolver-lhe a força. Mas ao invés de fazer isso pregando o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus, ele prefere fazer isso construindo uma grande catedral, a Basílica de São Pedro. Leão X entendia que uma grande basílica seria aquilo que a igreja precisava para ter o seu prestígio devolvido e todo o seu poder. Dessa forma, o mundo saberia que o Papa estava novamente na cidade de Roma. É nesse momento que de uma maneira mais pungente, de uma maneira mais forte, nós tivemos a prática da simonia. A simonia é a venda de favores divinos, bênçãos, cargos eclesiásticos, propriedades materiais, bênçãos espirituais,
comércio de coisas consagradas. É nesse período que nós temos também a veneração de relíquias. As pessoas comercializavam, por exemplo, lascas da madeira da cruz de Cristo, pedaços dos pregos que transfixaram as mãos do nosso Redentor. As pessoas comercializavam crânios de João Batista e inúmeras outras coisas. Era um comércio avassalador. Esses amuletos, eles eram tidos como objetos de grande poder espiritual. E para além disso, além da simonia, da veneração das relíquias, ainda havia a venda das indulgências, aqueles favores especiais que eram comprados por dinheiro, para privilegiar as almas eternas daquelas pessoas. À época do Martinho Lutero, o principal vendedor de indulgências era um homem chamado João Tetzel. Ele possuía aquele famoso bordão que vocês conhecem muito bem. Dizia ele: sempre que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Nessa época, a missa era em latim, o sacerdote ficava voltado de costas para a igreja, e o analfabetismo era alarmante, era gritante. Apenas aqueles mais abastados tinham acesso à educação, mas esses que sabiam ler não possuíam cópias da Bíblia à disposição. Sobretudo porque a Bíblia estava ou em grego, ou em hebraico, ou na língua dos mais versados, em latim. E quanto aos comuns? E quanto às donas de casa e os agricultores? Pouco antes, a peste negra, a peste bubônica, havia quase que depauperado completamente a Europa. 1/3 de quase toda a população perdeu a vida. As pessoas eram ali lançadas em valas comuns. O medo da morte campeava. Em uma situação tão difícil assim, a coisa mais óbvia seria que as pessoas fossem até a igreja para ouvir a voz do Senhor e receber um norte. Só que, por conta das questões políticas eclesiásticas que envolviam a igreja, o desejo famigerado de construir riqueza e a falta de acesso ao genuíno conhecimento fazia com que o púlpito da igreja estivesse fraquíssimo, se bem que os seus cofres estavam abarrotados. O que isso causa? Isso faz com que a autoridade do púlpito caia por terra. E sem autoridade, o pregador não pode fazer absolutamente nada. Sem autoridade, o pregador ele não pode pregar bem. Portanto, antes da reforma protestante, a pregação era virtualmente inexistente. A tradição, os ditados papais possuíam autoridade tanto quanto a Bíblia, se não mais. O púlpito, quando muito, ocupava um espaço lateral no nártex da igreja. É por isso que eu, irmãos, inclusive já conversei com alguns irmãos da igreja, eu não vejo com bons olhos retirar o púlpito do centro do templo. Porque a grande luta da reforma protestante foi colocar o púlpito nesse exato lugar onde ele se encontra agora. Eu não tenho absolutamente nada contra aqueles irmãos amados, preciosos, que vão fazer algo por ocasião do culto e retiram o púlpito. Aí acontece alguma coisa e depois eles colocam o púlpito novamente no lugar. Irmãos, isso é uma coisa minha, acontece só na minha cabeça. Mas a sensação que eu tenho é como que se nas entrelinhas, e não é isso que essas pessoas estão fazendo, é só uma impressão. A impressão que eu tenho é como que se algo importante fosse acontecer naquele momento e o púlpito estivesse atrapalhando. Então aquilo acontece e quando termina o púlpito é colocado no centro novamente e acaba com a reforma. A reforma serviu para nos ensinar que o que importa é o púlpito. Não há nada que possa acontecer em um ajuntamento solene como esse que se torne tão importante como o púlpito. Pelo contrário, tudo mais que acontece em uma liturgia deve beneficiar o púlpito. A oração inicial, aquilo que é dito pela pessoa que preside a liturgia, o texto oficial que é escolhido, as canções que são cantadas, o tempo que é usado até esse momento chegar, tudo isso deve convergir para a palavra.
No momento da palavra, a igreja deve estar mais empolgada. No momento da palavra, a mente da comunidade deve estar mais iluminada. O coração deve estar mais aquecido. Se os nossos corpos estiverem cansados, depois de cantar 1 hora, o que é que a gente vai conseguir absorver, irmãos? Aí fica de pé, aí senta, fica de pé, senta, fica de pé, e senta. Olha para um lado, olha para o outro. Olha para frente, olha para trás. Antes da reforma, o púlpito paulatinamente deixou de ser a plataforma superior da igreja. O leme que governava o mundo e que outrora refugia em glória. E pouco antes da reforma, o púlpito estava à deriva, à procura de novos timoneiros, de pessoas para ocupá-lo. Porque enquanto os homens de Deus acreditavam na palavra de Deus, nós tínhamos grandes pregações. Mas à medida que os nossos grandes expoentes foram se afastando da palavra e consequentemente do púlpito, a pregação foi embora junto com eles. O E.M. Bounds, um grande teólogo metodista, olha para um período semelhante a esse e diz: homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Por mais que o pregador seja eloquente, por mais que ele caminhe com desenvoltura pelos corredores do saber humano, que ele tenha o currículo mais elaborado que a cristandade já viu, se não houver vida nele, ele não pode compartilhar a vida com ninguém. De nada serve um terno bem costurado, uma gravata bem amarrada, um cabelo bem penteado, se não há vida. Então se inicia uma poderosa mudança que abalaria não apenas a igreja da época, mas o mundo inteiro. Um jovem que era monge da ordem de Santo Agostinho, que havia nascido na cidade de Eisleben em 10 de novembro de 1483, que era filho de um minerador de prata e de uma dona de casa piedosa, começou a se relacionar com o Senhor. A princípio, o pai queria que ele fosse advogado. Ele chegou a estudar por quase 1 ano no curso de Direito em Eisenach. Só que em uma das viagens em que ele voltava para casa de férias, ele foi acometido por uma terrível tempestade, uma tempestade de raios. E um raio quase que caiu bem em cima da cabeça dele. Achando que ia morrer, esse jovem monge fez uma promessa para a santa padroeira dos mineradores, Santa Ana. E ele disse: ó Santa Ana, ajuda-me, e eu me tornarei monge. E é dessa forma que Martinho Lutero, que estava sendo educado pelos pais a se tornar advogado, se torna monge. E uma vez monge, o Lutero começa a estudar a palavra de Deus. Ele prontamente se destacou em detrimento dos demais. Se formou aos 22 anos de idade. Com 24 anos ele já estava sendo ordenado. Contudo, só recebeu permissão para pregar 5 anos depois, com 29 anos de idade, quando ele já era pós-doutor. Esta época, só com um currículo elaborado assim, é que a pessoa podia ocupar o púlpito. Contudo, quando Lutero finalmente recebeu missão, autorização de pregar, a pregação era inexistente, não possuía lugar no culto. O texto sagrado era compartilhado por homens que, em sua maioria, não tinham a menor consagração em sua própria vida, e o culto em si era dos mais áridos. Enquanto que o Lutero, apesar de todos os seus problemas e das suas lutas interiores, de todo o drama vivido por ele antes de sua conversão, queria ouvir a voz de Deus. Então, quando ele finalmente recebeu a missão de dar aulas de teologia e pregar a palavra de Deus, ele não perdeu tempo. De 1513 a 1515, ele preparou uma grande série nos Salmos. De 1515 a 1516 foi a vez de Romanos. Isso é bem sugestivo, não é? De 1516 a 1517, Gálatas. E novamente os Salmos, de 1518 a 1519.
Quando estava preparando o seu sermão, o Lutero costumava dizer o seguinte para os seus alunos de teologia: em minha pregação, dizia ele, eu me esforço para tratar o texto, para permanecer no texto e instruir o povo. No final da mensagem, as minhas ovelhas precisam dizer: é disso que esse texto trata. Para Lutero, o texto precisava controlar o sermão, de modo que o pregador precisava estar familiarizado com o texto. O Charles Spurgeon diria que o sangue do pregador precisa ser biblino. Você corta o pregador, ele sangra a Bíblia. Lutero pregava 4 vezes no domingo e 3 vezes durante a semana. Em 36 anos se estima que ele pregou 7.000 mensagens, o que corresponde a cerca de 200 sermões por ano. Ou seja, Lutero pregava 1 vez a cada 2 dias. Pregava a palavra de Deus, irmãos. Não é à toa que em uma das suas 95 teses, na tese 62, o Lutero escreveu assim: o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho. O verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho. Isso nos dá uma ideia, irmãos, de como Lutero olhava para esse livro sagrado. Você precisa se fazer essa pergunta: o que fez com que um homem, à semelhança do Lutero, do Calvino, do Zwinglio, do Menno Simons, do Martin Butzer, enfrentassem o que eles enfrentaram? E a geração subsequente, com Philip Melanchthon, Theodor Beza, tantos homens brilhantes, o que foi que eles viram? Ora, irmãos, para esses homens, em primeiro lugar, a Bíblia era inspirada por Deus. Em um culto onde nós estamos pensando o princípio, o pilar do somente a Escritura, isso aqui é inafastável. A Bíblia é inspirada por Deus, o que significa dizer que quando a palavra de Deus se encontra aberta e o pregador se encontra de pé, que se cale toda a terra, porque Deus vai falar. Essa é a consagração exigida a um pregador, a um expositor público das Sagradas Escrituras. Quando ele prega de acordo com as Sagradas Escrituras, ele é a voz de Deus. O Lutero dizia: o homem de Deus expondo as Escrituras é Deus Loquens, é Deus falando. Você precisa vir ao culto com a santa expectativa no seu coração de ouvir Deus falar. A beleza da pregação reside no fato de que, se o pregador se mantiver fiel às Sagradas Escrituras, é Deus quem está falando ali. Não é a voz do homem, é a voz de Deus. Mas em segundo lugar, a Bíblia também é inerrante. Ela é absolutamente pura, infinitamente infalível. Não possui quaisquer contradições. Não pode cair por terra, porque é a palavra de Deus. Apenas a palavra de Deus é infalível. Todos os demais homens são falíveis. O Lutero dizia: todo homem está sujeito ao erro. Mesmo aqueles que servem nas mais altas posições eclesiásticas estão sujeitos ao erro. Todo homem está sujeito à corrupção e por isso todos eles estão sujeitos à palavra infalível de Deus. Não a suposição, a mera especulação, a exegese ou a interpretação. Não, mas a palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é regra de fé e prática. O que é que deve ser apresentado por ocasião de todo o culto? A palavra de Deus, irmãos, e não a opinião do pregador. É Deus quem precisa falar, e não o homem. A Bíblia é inspirada, a Bíblia é inerrante. Em terceiro lugar, a Bíblia é autoridade suprema. As nossas tradições, os nossos símbolos de fé, leia-se, os nossos credos, as nossas confissões, todos estes símbolos são subordinados à palavra de Deus. É a palavra que é regra de fé e prática, e ninguém pode competir com ela. Pelo contrário,
todos os demais recursos que temos precisam estar sujeitos a ela. Esse é um princípio hermenêutico inafastável. A Bíblia precisa explicar a própria Bíblia. Você está lendo uma passagem das Escrituras que para você é obscuro? Procure uma passagem que torne esse ponto mais claro. Mas a Bíblia sempre explicará a própria Bíblia. E mesmo o neófito, com pouco tempo de caminhada cristã, com um pouco de sabedoria e ajuda de alguém mais experiente, vai conseguir compreender a Bíblia naturalmente, porque nós acreditamos na iluminação do Espírito Santo, irmãos. Nós acreditamos que em condições normais qualquer pessoa pode interpretar a Bíblia e ouvir de per si a palavra de Deus. É por causa disso que, se você for na salinha das nossas crianças, o que é que vai estar acontecendo lá? Exposição pública das Escrituras. Se você vir numa reunião de adolescentes da nossa igreja, o que é que você vai encontrar? Exposição pública das Escrituras. Se você um dia visitar um dos nossos cultos de jovens aqui, você vai perceber que a liturgia do culto de jovens é a mesma do nosso culto de terça ou de domingo. Não há nada, irmãos, de diferente. Ninguém aqui apaga as luzes, ninguém aqui coloca qualquer tipo de aparelho eletrônico para chamar a atenção de quem quer que seja. Nós só abrimos essa igreja, leia-se esse templo público, para compartilhar a palavra. Você aqui só vai ouvir a palavra. Nós entendemos que isso é suficiente, irmãos. Nós não temos nada contra quaisquer outras pessoas que usem qualquer outros meios. Mas nós entendemos que para chamar a sua atenção, nós não precisamos ligar ou desligar as lâmpadas, colocar quaisquer tipo de apetrechos eletrônicos, se bem que eles são importantes. Nós também usamos tecnologia dentro daquilo que nós achamos confortável, com sabedoria, com ordem, com decência, para a glória de Deus. Mas nós somos daqueles que acreditam da seguinte forma: prestem atenção. Coloquem um servo de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, no púlpito, ardendo no poder do Evangelho, e os pecadores vão lotar essa igreja para ver esse homem queimar. É um princípio puritano. Nós vivemos em uma época em que as pessoas privilegiam muito, mas muito mesmo, propaganda, marketing, divulgação. Nós não temos nada contra isso. É bem-vindo. Deve ser usado. Mas não é marketing, não é propaganda, não é divulgação que enche uma igreja de pecadores para ouvir a voz de Deus. É a presença desse Deus. E para tanto a Bíblia é suficiente. Na segunda metade do século XIX, as pessoas desciam dos trens na antiga Londres vitoriana, e os cocheiros ficavam assim na praça: Spurgeon, Spurgeon, Spurgeon. Eles sabiam que todo mundo que estava descendo daquele trem queria chegar no tabernáculo metropolitano para ouvir o Spurgeon. E as pessoas iam para lá. E quando as pessoas eram indagadas acerca da sua própria experiência, quando elas eram perguntadas assim: o que você achou do Spurgeon? A maioria das pessoas respondiam assim: eu vim à procura de Spurgeon e encontrei Jesus. Spurgeon era só uma voz. Conhecido era Jesus, proclamado era Jesus, amado era Jesus. A Bíblia é suficiente. Sempre foi e sempre será, irmãos. Tudo o que Deus pretende revelar ao homem está na palavra preciosa dele. Sem a Bíblia nós não temos como conhecer o caminho da salvação, dizia o Lutero. Basta a palavra. É isso que vocês devem procurar em cada culto aqui no Presente Metz, irmãos. A palavra. É a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus não for pregada nesse lugar, você não deve mais frequentar essa igreja. O dia que o pastor chegar aqui e for contar do churrasco que ele foi na casa da irmã,
ou da feijoada que ele comeu lá na casa do irmão, ou do resultado do placar de uma partida de futebol, de um dia lá da semana, meu irmão, não é mais lugar para você. Do nascer do sol ao poente, do crepúsculo ao ocaso, apenas a palavra. Somente ela, regra de fé e prática, ela é suficiente. O Lutero disse na sua tese 52, você não leu as 95 teses? Você precisa ler, meu irmão. O Lutero disse assim: comete injustiça contra a palavra de Deus o pregador que consagra mais tempo à indulgência do que à mensagem. Como era o sermão dos reformadores de primeira geração? Vocês já se perguntaram isso? Como era o sermão do Lutero, do Calvino, do Zwingli, do Menno Simons, dos discípulos deles, né? Felipe Melanchthon, Teodoro Beza, Martin Butzer? Eles pregavam o quê? Os reformadores entendiam o seguinte: o sermão deve ter uma introdução direta e concisa. O Lutero dizia: a introdução do sermão é uma pequena varanda que leva a uma grande casa. Em segundo lugar, para esses homens a mensagem precisava ser expositiva. Lembra que o Lutero disse: em minha pregação eu me esforço para permanecer no texto, para com base nele instruir o meu povo. No final da mensagem o povo precisa dizer: essa passagem nos ensina isso. Mas os sermões de hoje, salvo raríssimas exceções, são muito semelhantes à indagação das mulheres que foram ao templo do Senhor Jesus. Vocês lembram? Retiraram o meu Senhor daqui e eu não sei onde o colocar. Nós precisamos da mensagem da cruz, irmãos. Nós precisamos voltar urgentemente somente às Escrituras. E esse pilar nos lembra que só quem deve ser exaltado por ocasião da entrega da mensagem é Cristo. A missão suprema do arauto, do expositor, do pregador do evangelho, em sua prédica, em sua alocução, para usar um termo puritano, em sua mensagem, é exaltar a Cristo. Os puritanos, eu gosto muito desse período, eles diziam que o verdadeiro sermão evangelístico, o verdadeiro sermão evangélico, é aquele em que o pregador consegue levar você até o Calvário, e espiritualmente falando, uma vez que você estiver lá, por meio da exposição daquela mensagem, você vai conseguir enxergar, por meio dos seus próprios olhos espirituais, as mãos e os pés do Senhor, transfixados no lenho. O corpo dele castigado pelo espancamento que sofreu, o seu lado aberto pela lança do pretor romano, a sua cabeça depauperada pela coroa de espinhos. Quando o sermão é verdadeiramente bem pregado, na força que o Espírito Santo supre, é isso que você enxerga. E no final você vai ver uma poça enorme de sangue aos pés da cruz. E com a ajuda do Espírito Santo você vai ser levado a dizer: isso foi por mim. Essa mensagem me pertence. Você percebe? Eram os pregadores da cruz ensanguentada de Cristo Jesus. Essa é a nossa história, irmãos. Nós precisamos nos orgulhar dela. O evangelho é o evangelho da cruz. Se Jesus for apresentado como um filósofo, um erudito, um homem de grande saber, mas se ele não sangrar na cruz, não é o nosso Cristo, não é o nosso Senhor, não é o nosso Rei. É na cruz onde nós encontramos a apoteose da vida do nosso Redentor. É na cruz que nós encontramos a nossa libertação e a saúde eterna das nossas almas. É a cruz que deve ser pregada a tempo e fora de tempo. Pensem no grande bordão do apóstolo Paulo. Esse era o lema da vida dele. Em cada igreja que ele frequentava, em cada púlpito que ele ocupava, era só isso que Paulo pensava: eu decidi nada mais saber entre vós, se não há Cristo e este crucificado. Vai dar conselho a Timóteo no final da vida, e o que é que ele diz? Lembra-te de Jesus Cristo crucificado. Lembre-se dele, Timóteo.
como era que Lutero entregava as suas mensagens. E o Calvino? Será que eles eram pregadores áridos, destituídos de paixão, estudaram tanto, não é? Doutores em teologia, escreveram tantos livros, participaram de tantos debates. Será que eles eram aqueles pregadores mórbidos, sem vida? Segundo a crítica da sua época, ainda que Lutero fosse um erudito, a apresentação que ele fazia do evangelho não era estéril. Pelo contrário, diziam os ouvintes de Lutero, o fogo do Espírito Santo o consumia no púlpito. Em outras palavras, Lutero acreditava naquilo que ele pregava. Um dos críticos do Lutero, um dos seus adversários, certa vez disse assim: o sucesso daquele homem na pregação consistia no que ele dizia, mas também em como ele dizia. Lutero não alcançava meramente as mentes das pessoas, Lutero alcançava os seus corações, porque o próprio coração dele estava inflamado por aquilo que ele dizia. Nós olhávamos aquele homem pregando e dizíamos, essa é a paixão dele. Olha que coisa preciosa, irmãos. Eu fui para um aulão pré-vestibular há muitos anos atrás. A Yasmin, a minha filha, participou de um ontem. Isso me ocorreu, eu lembrei. A minha mente não é das melhores, mas eu lembrei disso aí. Muitos anos atrás, fui para um aulão pré-vestibular. E eu voltei dali com a minha vida transformada. Eu já era evangélico, eu já estava no seminário, graças a Deus eu fui para o seminário muito jovem. A minha experiência foi diferente da de muitos outros. A maioria dos colegas vão primeiro para a universidade e depois para o seminário. Deus foi maravilhoso comigo, me mandou primeiro para o seminário. Depois é que eu fui para a universidade. E se eu tivesse 1000 vidas, eu faria da mesma forma. Mas essa é a minha experiência, tá bom? Você tem que viver a sua. E estando naquele aulão de língua portuguesa, o professor deu uma aula, dominando de tal forma o assunto, falando com tamanha desenvoltura, e compartilhando tanta energia, tanta vida, tanto vigor, tanta paixão, que para mim parecia uma pregação, irmãos. Ele ensinava a respeito das questões da língua portuguesa e eu queria dizer glória a Deus. Aleluia! E quando aquela aula terminou, eu fiz uma oração. Eu disse, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Se esse homem é apaixonado desta forma por algo que, se bem que é tão importante, só pode fazer bem para minha alma aqui, imagine como eu não devo lidar com a minha matéria-prima. Se aquilo com que eu lido pode beneficiar a vida das pessoas aqui, mas sobretudo no porvir. Irmãos, nós precisamos de paixão, precisamos de poder evangélico naquilo que nós estamos fazendo. Mais uma vez com a palavra, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, reuniu os alunos do seminário. E ele fez uma pergunta para eles: que espécie de homens devem ser os pregadores? Quando você olha para um pregador do evangelho, para um expositor público das Sagradas Escrituras, o que você deseja ver? Então ele respondeu para os alunos, ele disse: os pregadores precisam trovejar quando pregam e relampejar quando conversam. Eles devem arder na oração, brilhar na vida e consumir-se no Espírito Santo. Porque se eles não forem assim, o que é que eles poderão realizar? Se eles não forem sanções espirituais, como poderão vencer o leão rugidor? Como poderão as portas do inferno serem levantadas das suas dobradiças? Entretanto, dizia ele, mesmo conhecendo a verdade e estando confirmados nela pela graça divina, vocês verão que não será trabalho fácil pregar o tesouro celestial, porque comunicar aos outros a palavra de Deus é serviço delicado e difícil. O pregador precisa conhecer primeiro a verdade em sua própria alma, para depois comunicá-la com eficácia.
Ele precisa primeiro viver no desfrute diário da palavra de Deus e ter a sua mente inundada pelo Espírito Santo, para só então influenciar outras mentes acertadamente. Então ele concluiu: o espírito do evangelho deve estar na vida do pregador, tanto quanto a sua doutrina. Devia ser escrito com letras douradas, né, irmãos? Que coisa bonita. Me parece que o pastor Hernandes Dias Lopes consegue resumir tudo isso quando ele diz assim: a vida do ministro é a vida do seu ministério. Aí volta para o exemplo do professor. Por que será que ele era tão bom? Por que será que ele falava com tanta convicção, com tanta segurança? Um teatro lotado e parecia que ele estava falando para ele mesmo no espelho. Sabe por quê? Porque ele é bom. Porque ele foi dotado com capacidade para isso. E ele exerce isso com tudo aquilo que ele tem. Você corta ele, ele vai sangrar a língua portuguesa. Assim é o vocacionado para o ministério da palavra, ou da intercessão, ou da liderança, ou quaisquer outra coisa que Deus te chamou para fazer. Você não apenas vai nascer com inclinação natural para aquilo, mas você vai estudar, e você vai pesquisar bastante, e você vai gastar tempo nos bastidores, e vai consumir-se em oração, gastar-se no Espírito. Porque senão, tudo o que você fará é uma mera apresentação. Se não houver preparação, o que as pessoas verão será mera performance. Mas quando há preparação, o que as pessoas enxergam é vida. E a vida não acontece apenas no púlpito, a vida acontece dentro de casa. E a vida acontece no trabalho. E na rua em que nós moramos, nas redes sociais em que temos. É o nosso estilo de vida, irmãos. É o que nós somos. Por isso o Lutero e o Calvino e o Zwinglio e tantos outros tiveram tanto sucesso, porque eles ardiam de paixão por isso. E olha que a vida do Lutero em especial não era tão fácil. Ele sofria de cálculos renais, não era incomum atravessar crises com fortíssimas enxaquecas, ele possuía um zumbido crônico nos ouvidos, tinha sérios problemas estomacais que o deixavam vários e vários dias, irmãos, constipados. E para piorar, possuía um quadro crônico de hemorroides. Interessante isso, né? Não foram poucas as vezes em que ele teve que ser conduzido numa maca até o púlpito. E não foram poucas as vezes que os diáconos precisavam segurá-lo de pé para que ele pudesse pregar. O Spurgeon, da mesma forma, lutou contra a depressão a vida toda. Não foram poucas as vezes que a esposa do Spurgeon ia até a casa dos diáconos, pedir para que eles fossem até lá para retirá-lo do quarto e levá-lo até o púlpito para pregar. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Zelo. Necessidade. Eu olho para os exemplos desses homens e penso no profeta Jeremias. Lembra de Jeremias? Ele disse assim: não conte mais comigo, Senhor, não serei mais o teu arauto, tua voz não será mais ouvida a partir de mim. Contudo ele disse: no momento em que me calei, arderam os meus ossos. É como fogo nos ossos, irmãos. Você não consegue pensar em nenhuma outra coisa. Tudo é matéria-prima para aquilo que você nasceu para fazer. Se você nasceu para cantar, tudo vira ritmo. Tudo é musicalizado. Você encontra melodia para qualquer lugar que você olha. Se você nasceu para pregar, tudo é matéria de pregação. Você vive anotando, escrevendo, pensando, elaborando, tentando encaixar suas ideias, fazer o seu pensamento fluir. Se você nasceu para liderar,
Tudo é inspiração para trazer para a tua equipe, para melhorar. Você está todo o tempo pensando no que você pode fazer para alguém, para vê-lo florescer em glória. Mas se não existir essa centelha dentro de você, ainda que as pessoas tentem te incendiar de toda forma, esse fogo nunca vai pegar. Mas se houver essa centelha em você, ainda que você não passe de um graveto seco, Deus pode se utilizar de você para incendiar verdadeiras florestas. Você chega e a coisa acontece. É a glória de Deus, irmãos. É a glória de Deus. Você já viveu essa experiência? Você já visitou algum lugar? Você já ouviu alguém, até remotamente na internet? Aquela pessoa nem bem começou a cantar ou a pregar. Ela pegou o microfone, ela olhou para a Assembleia dos Irmãos Reunidos e ela falou assim: meus queridos irmãos, eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. E você sente no coração, é impressionante. Meu Deus, é como se algo dissesse para você: ah, o Senhor vai falar. Isso não se compra com dinheiro, não tem a ver com sobrenome, não tem a ver com quem quer. Isso tem a ver com Hebreus capítulo 5, versículo 4. Hebreus 5, 4. E ninguém toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, assim como Aaron. Certa vez George Whitefield pregava, e era comum no período vitoriano que as pessoas usassem aqueles ó. Queria, irmão, ter esse ó. Tipo, ó, provai e vede que o Senhor é bom. O Whitefield usava muito esse tipo de recurso linguístico. E um homem muito rico, ao final de uma pregação, chegou para ele chorando e disse: eu ofereço toda a minha fortuna a você. Me permita pronunciar ao menos esse ó, vendo o que você vê. Whitefield erguia os braços e dizia ó, e as pessoas olhavam para os céus imaginando que ele havia se aberto e eles poderiam contemplar o Senhor Deus Todo-Poderoso assentado em seu trono de glória. Tamanha era a expressão de santidade daquele que as pessoas chamavam de serafim. Esse era o apelido do George Whitefield, serafim, um ser de fogo. É muito mais que teologia, é muito mais que ler livros, é muito mais que ter um mero conhecimento técnico acerca de Deus. Se trata de andar com Deus, de conhecê-lo e ser conhecido por Ele. O apóstolo Paulo viveu essa experiência. Quando os filhos de Seva foram tentar exorcizar aquele demônio, vocês lembram o que foi que ele falou? Eu conheço o Senhor Jesus. E eu sei quem é Paulo, mas eu não sei quem vocês são. Quem nós somos na economia celestial, irmãos? Quem nós somos? Hoje nós falamos um pouco a respeito de quem foi o Lutero, ouvimos um pouco a respeito do Calvino, de uma maneira paralela, acessória, de alguns outros que foram mencionados. Esses homens deixaram seu legado, contribuíram para a expansão do reino, para a manifestação da glória. E quanto a você, quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu, irmãos? Para que você cresça, você precisa diminuir. Para que você seja lembrado, as pessoas precisam deixar de te ver. Porque se você aparecer, você vai desaparecer. E se as pessoas te verem, você será esquecido. Mas se você desaparecer e as pessoas não conseguirem te enxergar, a história sempre lembrará de você. Assim como ela lembra de tantos outros que viveram há tantos séculos e que foram grandes homens e mulheres de Deus. Meus irmãos, para nós encerrarmos,
do que é que nós precisamos hoje. O que é que esse princípio somente a Escritura nos remete? Em primeiro lugar, que a pregação evangélica, a pregação genuína, é a mais urgente necessidade da igreja. Se a pregação genuína é a maior necessidade da igreja, ela também é a maior necessidade do mundo. Após pouco mais de 500 anos que o Lutero fixou as suas 95 teses, lá na porta da capela do Palácio de Wittenberg, ainda hoje nós precisamos de reforma. Dá uma olhada na internet, dá uma olhada nas redes sociais, olha para alguns cultos de algumas igrejas que se arrogam evangélicas, é de partir o coração, irmãos. É de partir o coração. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e orar pelo quê? Em primeiro lugar, nós precisamos orar para que os pregadores voltem a pregar com a verdadeira paixão pelo Evangelho, com fogo nos olhos. Mas em segundo lugar, nós precisamos orar para que as nossas mensagens sejam sempre expositivas, para que o pregador leia o texto e permaneça no texto, e no final você consiga dizer o que foi que aquele texto ensinou. Em terceiro lugar, nós precisamos orar para que nós tenhamos sempre homens íntegros por trás do púlpito. Nós precisamos orar para que as nossas igrejas retornem sempre às doutrinas inalienáveis da reforma. Nós precisamos orar para jamais perdermos a paixão pelos perdidos. Nós precisamos orar, irmãos, para que Deus jamais retire de nós o prazer que devemos ter sempre por sua palavra. Você precisa voltar à palavra. O Spurgeon dizia que na época dele, as pessoas demoravam tanto para lerem as suas próprias Bíblias, que seria possível, com um dedo, escrever na capa sobre a poeira que criava na Bíblia: perdição. Isso não pode acontecer conosco, irmãos. Ela precisa estar sempre limpinha, por estar sempre manuseada, bem próximo do nosso coração, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Eu quero encerrar com a frase do Lloyd Jones, convidando os irmãos do louvor para a gente cantar uma última música. É possível? Amém? Cantar mais uma. Falta 15 minutos para as 9 ainda, né? Queria terminar com a frase do Lloyd Jones. O Lloyd Jones foi um pregador, teólogo que talvez mais influencia a minha vida. Para preparar essa palestra, vocês perceberam que desta vez, hoje à noite, nós não tivemos um sermão expositivo, mas nós conversamos a respeito de um princípio, de um pilar. O Lloyd Jones foi preponderante para preparar esse material, assim como o próprio Lutero, M. Baldes, o pastor Steven Lawson, né? Inclusive orei por ele, pela família dele, enquanto me preparava. Timothy George e tantos outros irmãos. Por que eu faço menção a esses homens? Porque o que nos interessa está para além deles. São meras vozes. São esses gigantes, é verdade, cuja função é fazer com que nós estejamos sobre os ombros deles, para a partir dos ombros deles nós podemos enxergar aquilo que de fato nos interessa, que é Cristo. Que é Cristo. O Lloyd Jones disse assim: para mim, a pregação do Evangelho é a mais elevada, a maior e a mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser convocado. Ser chamado para pregar o Evangelho está para o homem numa plataforma superior. Eu gostaria que você sentisse esse mesmo orgulho, porque você também é um arauto do reino. Você também foi chamado por Deus para implementar na terra os valores do seu reino. Lute por implementar na sua casa e na sua comunidade, que é essa igreja,
o princípio do somente a Escritura. A maior quantidade de tempo do culto é para a palavra. Você deve sair de sua casa com a santa expectativa de ouvir a palavra. Os nossos hinos devem privilegiar a palavra. Sempre a palavra, irmãos. E nada mais que ela.